paz, irmãos. Amém. São todos muito bem-vindos aqui à nossa casa, onde realizamos o culto de oração. Sei que os irmãos acompanham de casa, cada hino, cada oração que fazemos, e você faz parte disso. Você que está nos visitando pela primeira vez no canal, que nunca assistiu nossos cultos, estamos assim, porque afinal a igreja não está fechada. Estamos nos reunindo, cada um no seu lar, mas somos a igreja de Cristo, operante, trabalhando com o Senhor. Então, estamos ativos, mesmo a partir de nossa casa. Agora, nós teremos um hino, e esse hino que nós vamos cantar é um hino muito bonito. Tem uma história linda desse hino. Vou resumir rapidinho para vocês, mas depois que cantarmos, porque provavelmente você vai reconhecer. É um hino muito bonito, um dos mais conhecidos do cantor cristão, uma melodia maravilhosa, e a melodia foi feita depois, porque primeiro surgiu a poesia. E eu falo sobre ela daqui a pouquinho. Vamos cantar? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou que apesar de aflições, feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Antes de orarmos, gostaria de contar para vocês um pouquinho da história deste hino. Esse hino, a letra dele, foi composta por um homem que tinha sua esposa, suas filhas, tinha perdido alguns filhos antes, né, por enfermidades, naquela época morria-se muito assim, né, e então a esposa, muito doente, precisou ir para a Europa e foi de navio. Não existia ainda alguns aviões como nós temos hoje, e nessa viagem de navio, elas sofreram um grande acidente, houve uma colisão de um outro navio com este que ela estava com as meninas, e em poucas horas aquele navio afundou. E ela, antes que ele afundasse totalmente, orou com as meninas e colocou as vidas na mão do Senhor. De forma inexplicável, ela foi salva. Tiraram a mulher das águas, alguém a encontrou nas águas, mas as meninas não sobreviveram a esse naufrágio. Quando ela chegou numa cidade com todas as pessoas sobreviventes, não foram muitos, ela escreveu um telegrama para o seu esposo que ficou nos Estados Unidos, na região de Chicago, onde eles moravam, e ela disse: salva sozinha. E aí ele resolveu ir ao encontro da esposa. Pegou a outra embarcação, em outro momento, e foi encontrá-la. E imagine que nessa viagem ele podia estar desesperado, triste, já não tinha mais nenhuma das suas meninas, e a esposa ali sobrevivente sozinha. Então, ele olhando ali pelo conversa, aquele mar calmo, ele teve a inspiração dessa poesia tão linda. E embora me assalte, né, as coisas difíceis vierem a acontecer, eu sou feliz com Jesus. Ele creu na graça de Cristo, que é maior do que todas as coisas. E a gente supera, né, irmãos, todas as dificuldades porque nós temos Jesus. E a nossa esperança é que as pessoas todas possam conhecer esse Jesus como nós conhecemos. Por isso, a igreja não para. Por isso que estamos pregando. Por isso que estamos realizando os cultos. Estamos colocando no Facebook, porque muito mais do que os membros da nossa igreja, outras pessoas são bem-vindas e estão nos assistindo. Então, você que está nos assistindo, busque o Senhor. Veja o que aconteceu com esse poeta. E ele escreveu essa poesia. Anos depois, criaram essa melodia linda para esse hino. No dia que a pessoa, compositora, escreveu essa música, as notinhas, escolheu as notinhas musicais para essa música, ele não podia imaginar que tempos depois, muito próximo disso, ele veio a falecer. Então a melodia foi a última que ele compôs. E ficou. E nós, cristãos, especialmente nós batistas, cantamos esse hino há mais de 100 anos. Graças a Deus por ele, né, irmãos? Que coisa bonita essa história, não é? Agora nós vamos orar, porque é isso que nós fazemos. Quando nós confiamos no Senhor, nós buscamos o Senhor de joelhos, ou sentados, ou em pé, em qualquer posição, não tem importância a posição, mas é importante buscarmos o Senhor em oração. Vamos orar? Querido e adorado Deus, o Senhor é tão maravilhoso, sempre nos suprindo em tudo. Teu poder é inexplicável para a nossa mente humana e frágil. Mas apesar de nossa pequenez, conseguimos enxergar tua majestade e grandiosidade. Mesmo sendo puro e santo, o Senhor nos compreende com todas as limitações que temos. O Senhor nos cerca com os teus anjos e nos guarda.
Como é preciosa a companhia de Jesus. Sua bondade infinita está sempre nos perdoando quando reconhecemos os nossos pecados. E necessitamos de perdão dos nossos pecados de pensamentos, palavras, atitudes e sentimentos. Às vezes, pecamos até sem perceber, Pai. Mas muitas vezes, escolhemos fazer o que é errado, mesmo sabendo que vamos te entristecer. Precisamos buscar fazer a Tua vontade em todo o tempo, mas nossa fraqueza muitas vezes nos leva a cedermos nas horas das provações. Ajuda-nos a resistir a isso. Amém. Nesse instante teremos um pequeno momento para que você ore sozinho no seu pensamento e confesse seus pecados ao Senhor. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como é bom podermos estar na Tua presença, como é bom saber que o Senhor se inclina para nos ver, para nos ouvir, e temos a certeza do Teu cuidado, temos a certeza do Teu amor em toda e qualquer situação. Verdade. E nós neste momento queremos Te adorar, dizer ao Senhor que Tu és maravilhoso. E queremos neste momento colocar nossas vidas diante do Teu altar, para que o Senhor venha nos purificar de todo o nosso pecado, de toda a nossa injustiça. Amém, Senhor. Ó Deus, Tu sabes como está o coração de cada um de nós neste momento. E rogamos que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado e de toda a nossa injustiça. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com os corações purificados pelo sangue de Jesus, nos aproximamos do Teu trono de graça e majestade para orar, agradecendo e intercedendo por pedidos que nos fizeram. Nada merecemos, mas confiados nos méritos de Jesus, Teu Filho amado, pedimos que o Senhor atenda ao nosso clamor. Piedade, Pai, ninguém mais poderia e pode nos ajudar. Apresentamos primeiramente nossa gratidão a Ti, ó Pai. Nosso coração se encheu de alegria por notícias boas que nos chegaram. É um bálsamo no meio do sofrimento ouvirmos testemunhos de que o Senhor tratou os enfermos. Pastor Sócrates já está em casa. Glórias a Ti, Senhor. A Damares está melhorando a cada dia. Seu esposo e os filhos gravaram um áudio agradecendo, Pai. Os pastores Hugo e Tatiane de Alphaville estão curados. Glória a Deus. A Isabel, prima da irmã Silvia, está em casa e muito grata ao Senhor. A Patrícia Azevedo, prima da nossa irmã Lídia, está em casa, recuperada na companhia de seu esposo e bebê. Amém. A irmã Miraci nos testemunhou o restabelecimento do seu vizinho Nelson, que já está em casa, quase completamente curado. Assim como ele, muitos estão bem. O Cláudio, esposo de nossa irmã missionária Sônia, que melhorou, está em casa e livre dos sintomas do Covid-19. Graças a Deus. Agradecemos pelo Teu cuidado em favor de nossa irmã Silvia, que está aguardando sua cirurgia da vesícula. Agradecemos por Teu cuidado por ela. Amém. Agradecemos porque o Senhor conduziu bem a família Pereira e Silva em sua mudança para Goiás. Chegaram bem e estamos agradecidos por Teu cuidado para com eles, Senhor. Graças, Pai. Somos agradecidos porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Glórias sejam dadas ao Teu nome e majestade para sempre. Apresentamos agora a nossa intercessão, Pai, em favor das necessidades dos nossos irmãos. Os pedidos que nos chegaram foram estes, Senhor. Pedimos por Flávio, que foi submetido a uma cirurgia para a remoção de uma pedra nos rins.
Ele está com muita dor de inflamação. Pedimos que o Senhor o ajude para que não tenha necessidade de uma segunda cirurgia. Amém. Pedimos pelos familiares de nossa irmã Silvane, que estão com sintomas de estarem infectados com o Covid-19. Põe as tuas poderosas mãos sobre esta família, Pai querido, em nome de Jesus. Pedimos também pelas famílias que estão enfrentando problemas de relacionamento. Os casais que estão estressados por esse tempo de quarentena. Dá alívio e traga paz nos lares, Senhor. Coloca teus anjos no meio deles. Amém. A irmã Miraci também pede orações por seu irmão Marivaldo e por sua cunhada Angélica. Ambos conhecem o Senhor Jesus de ouvir falar, mas o desejo do coração dela é que conheçam a Jesus de com ele andar. Amém. Sabemos, Pai, que esse é o desejo de todos nós, que temos algum familiar que ainda não conhece Jesus do mesmo jeito que nós. Por tua misericórdia, permita, Senhor, que todos tenham a oportunidade de fazer a escolha de receber a Cristo. Pai, clamamos que o Senhor cuide e console os enlutados, não só do teu povo, mas especialmente os que não conhecem o Senhor. Pedimos que o Senhor derrame o teu consolo sobre a família da nossa irmã Vilna, que perdeu seu irmão, que não resistiu ao vírus e veio a óbito nessa semana. Sim, Senhor. São tantos pedidos, Pai, mas sabemos que para o Senhor nada é impossível. Contemple as necessidades de cada pessoa que está nos acompanhando. O Senhor conhece a todos nos mínimos detalhes. Agradecemos por tua bondade sem fim. Vamos continuar clamando ao Senhor, Pai, pelos governantes, para que o Senhor lhes dê sabedoria para tomarem as decisões certas. Dá-nos calma para enfrentarmos as determinações que vierem. Amém. Pai, pedimos para que o Senhor socorra os que são empresários pequenos e médios, para que possam se recuperar dos prejuízos financeiros e assim possam garantir os empregos de seus colaboradores. Amém. Pedimos para que o Senhor também guarde e proteja todos os profissionais da área da saúde. Em nossa igreja temos irmãos que trabalham nessa área. Nossa irmã Sônia, nosso irmão Enzo, nossa irmã Lisete. Agradecemos a Francisca também, obrigado, querida. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem guardado as suas vidas, em nome de Jesus. Graças, Senhor. Pedimos para que os que estão com suspeita de contaminação nem precisem ser internados e que possam se recuperar em casa mesmo. Amém. Pedimos que tua poderosa mão não permita que o abastecimento seja prejudicado e que o Senhor atue nas mentes e corações para que os preços praticados sejam justos para a população. Amém, Senhor. Agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor nos ouve sempre. Cantamos nessa noite que somos felizes com Jesus. Oramos pedindo que o Senhor nos ajude a lembrar que o Senhor está sempre conosco e que mesmo que as coisas ruins venham sobre nós, o Senhor vai nos ensinar algo importante. De tudo que podemos passar, a pior coisa seria estarmos sozinhos. Mas nos alegramos por termos Jesus sempre ao alcance de uma simples oração. Oramos no nome dele, Jesus, nosso Salvador. Amém. Teremos agora a meditação com o pastor Isidro. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, meus amigos, amados ouvintes, que vêm nos acompanhando todas as quintas e também aos domingos, às 10 horas e às 18h30.
para mim e para minha esposa, tem sido motivo de grande alegria, de grande satisfação no Senhor, de podermos estar juntos, de podermos cultuar o nome do Senhor, mesmo à distância. E o mais gostoso é sabermos que o templo está fechado, mas a igreja continua viva. Ela é um organismo vivo e nós estamos juntos. Estamos juntos neste momento e posso sentir a delícia de estar com vocês. Às vezes até me confundo, tá? Até me confundo porque às vezes eu relo sem querer na câmera e aí fico aparecendo eu só, não é? Por algum momento, me perdoem, tá? São coisas que eu quero acenar para vocês, eu quero interagir com vocês e é gostoso, né? E às vezes a minha esposa faz assim para mim, ó, não pode. Mas ela sabe que eu sou incorrigível nisso, eu sempre mexo e hoje mais uma vez, bem pouquinho, mas acabou relando na câmera ali e veio o efeito reverso para mim, né? Mas eu quero dar as boas-vindas a vocês. Eu espero que todos estejam bem. Eu espero que todos estejam em paz. Amém. Porque neste momento o que mais precisamos é de paz. Um momento difícil para todos nós. Um momento diferente para todos nós. Eu acredito que muitos de nós, muitos desses que me ouvem, nunca passaram por um período tão difícil a nível mundial. Os mais antigos, e eu tive a oportunidade, hoje estou me lembrando muito da mãe do meu pai, a minha abuela espanhola, já está com o Senhor, e eu ouvia muito de suas histórias da Guerra Civil Espanhola, da Segunda Grande Guerra Mundial. Ela viveu todo esse período de muita fome, muita miséria, muita dificuldade. E hoje, quando eu vejo essa dificuldade que estamos passando, de uma forma diferente, é bem verdade, o inimigo é um inimigo invisível. O inimigo também é um pecado, como sempre, na ganância dos homens, de quererem ganhar mais, de misturarem as coisas, não é verdade? E muitas vezes há um turbilhão que vai na nossa mente, com situações em que às vezes nós nos perguntamos, mas por que isso, por que aquilo? Mas sabemos que tudo tem a permissão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E já nas últimas 2 quintas-feiras nós estamos trabalhando no texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Eu peço a você que abra a sua Bíblia. Eu já estou com o texto impresso aqui comigo. Não vou abrir a Bíblia na sua frente, tá? E seria simplesmente um ritual eu abrir a Bíblia aqui na sua frente nesse momento, porque eu já estou com ele aqui impresso. E você pode abrir, como você também pode acessar no seu aplicativo, Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. 2 quintas-feiras já estamos falando sobre o tema quarentena bíblica. Esse versículo é um versículo riquíssimo, que tem falado muito ao meu coração. E eu tenho procurado compartilhar com você algo da palavra de Deus. A palavra de Deus que é a verdade de Deus para nós. E ela contém, a palavra de Deus contém tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar, para transmitir para nós. E este momento de quarentena é um momento que me fez pensar neste verso. E nós conversamos nas últimas 2 quintas sobre humilhação, sobre provação. E hoje nós vamos falar sobre para saber o que estava no teu coração. Hoje nós vamos falar sobre transição. Eu vou ler o versículo para você. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos.
Aqueles que vêm nos acompanhando às quintas, lembram que nós falamos que são 4 temas dentro, 4 propostas para o tema dentro da quarentena bíblica. Falarmos sobre humilhação, falarmos sobre aprovação, a transição e experiência, que falaremos na próxima quinta, dando assim um fechamento a essa série de sermões sobre quarentena bíblica. Pois bem, vamos então para o tema de hoje, para o assunto de hoje, que é a transição dentro deste verso. Para saber o que estava no teu coração, em teu coração. O texto continua mostrando mais uma razão para a quarentena. E eu quero, neste momento, lembrar você de algo que é importante. Nós devemos entender que na Bíblia, o número 40, há milhares de anos, ele foi utilizado de maneira simbólica, pois nem todos os relatos contidos na Bíblia duraram exatamente 40 dias, 40 noites ou 40 anos. Ou seja, quando você lê na Bíblia 40, você deve entender algo, que foi o período necessário, entendido por Deus em sua onisciência. Deus, na sua onisciência, sabe o período exato que nós, seres humanos, precisamos passar por uma quarentena. Ou uma determinada família, ou um determinado povo. Hoje, o mundo inteiro praticamente tem experimentado esta chamada quarentena. Portanto, eu gostaria que você entendesse isso, tá? Porque esse período é o período necessário, entendido por Deus em sua onisciência, e ele é soberano. Portanto, voltando agora, o texto continua mostrando mais uma razão para a quarentena. O que indica agora uma fase da transição, onde além de sermos humilhados e provados como vimos, também precisamos ser transformados para o propósito de Deus. Transição, de acordo com o dicionário, é um substantivo feminino que indica passagem de um lugar para outro ou de uma condição para outra. Implicando em quê? Implicando em mudança, implicando em transformação. Não é verdade? Enquanto passamos por uma transição, a nossa vida vai sendo transformada. Isso nos dá a tranquilidade de que a quarentena ela é passageira, mas que algo precisa mudar em nós durante esse tempo. No momento em que eu estou aqui conversando com você sobre este parágrafo do sermão, eu não tenho como não lembrar da minha abuela. Hoje seria o aniversário dela. Eu não tenho como não lembrar das nossas conversas. Eu não tenho como não lembrar de como ela, servindo a Deus num país com perseguição, com restrições, com sofrimento, com fome, com miséria, com dificuldades por causa do Evangelho, não só por causa do problema político ou o problema da guerra em si, mas um contexto geral. Eu vejo algo maravilhoso aqui. Uma condição que implicou em mudança e, por fim, transformação. Quantas coisas da vida da minha avó eu pude ver de mudança e de transformação pelos relatos históricos trazidos por ela para mim. E da tranquilidade dela, da certeza com que ela falava como uma crente em Jesus, que a quarentena é passageira. Foi um período que passaram, naquele período ali na Espanha, um período de perseguição, um período de fome do pós-guerra, durante a Guerra Civil, mas foi passageiro, aquilo passou e mudou muita coisa na vida dela, mudou muita coisa na vida do meu pai, mudou muita coisa na vida de toda aquela geração e que trouxe para outras gerações
esta mudança durante este tempo, assim como nós estamos passando agora por um período de mudança, de transformação para este tempo que estamos vivendo. Deus disse ao seu povo que queria revelar o que estava no coração do povo, o que realmente acontece nessas fases difíceis da vida. Eu quero citar uma pessoa chamada Lucius Annaeus Sêneca, conhecido como Sêneca. Foi um dos mais célebres entre tantos advogados, escritores e intelectuais do Império Romano. Referindo-se a este processo de transição que todos passamos, Sêneca disse: se você não foi um homem infeliz, ou seja, se tudo, correu bem na sua vida, se você teve somente mar calmo na sua vida, se você não enfrentou nenhuma tempestade na sua vida, se você não foi um homem infeliz, ele afirma: tenho certeza de que sim. Você teve seu barco poupado de ser agitado contra as ondas, isso é um comentário do pastor. Se você passou pelo estágio da vida sem a oportunidade de encontrar um adversário, diz Sêneca, ou seja, uma situação difícil, ninguém pode saber qual é a sua força, nem você mesmo. Percebem? Que ditado profundo. Se você não foi um homem infeliz, tenho certeza de que sim. Se você passou pelo estágio da vida sem a oportunidade de encontrar um adversário, ninguém pode saber qual é a sua força, nem você mesmo. Portanto, nós precisamos passar por dificuldades. Nós precisamos passar por um mar bravio. Nós precisamos ter o barco da nossa vida agitado pelas ondas. Nós precisamos enfrentar situações difíceis para que a força que está em nós, a força que nos é dada, se manifeste. Isso nos transforma. Isso chama-se momento de transição. Passar, por exemplo, por algumas provas, meus amados ouvintes, mostra a nossa resistência e a nossa essência. A nossa resistência e a nossa essência, aquilo que está dentro de cada um de nós. Eu quero passar aqui para você agora 3 exemplos na Bíblia de transição relacionado à quarentena. O primeiro deles, a quarentena de transição no tempo dos juízes. Mas antes de passar para esses exemplos de transição na Bíblia, eu quero falar com você sobre um exemplo que eu estava pensando. Eu quero citar um exemplo aqui da borboleta. Eu acabei de citar Sêneca e eu quero dizer para você um pouquinho do exemplo da borboleta. A metamorfose, ela significa o quê? Mudança. É a transformação de um ser em outro. A borboleta, por exemplo, antes dela ser bonita, e olha que tem borboleta linda, não é? Lindas, uma mais linda que a outra, ela inicia a sua vida, como você já deve saber, como uma larva ou uma lagarta. Ela passa meses se alimentando de folhas. E quando ela já adquiriu suprimento necessário, ela se cobre com fios de seda. E ela passa até 3 semanas numa espécie de casulo. No momento certo, ela abre de dentro para fora. E ela sai como uma borboleta. Esse é um período de transição. Quando ficou no casulo, já estava acontecendo a transformação. Percebem? É algo que vem de dentro para fora. Portanto, eu já tive a oportunidade de ver também uma reportagem, um documentário. Não se deve nunca tentar ajudar a acelerar a saída da borboleta, porque você pode danificá-la para sempre. Portanto, Deus, como eu disse no início do sermão,
Deus, na sua onisciência, ele sabe o período necessário para a quarentena para cada um de nós. Ou na sua individualidade, ou na sua familiaridade, ou também como nação, como estado, como cidade. Deus sabe de todas as coisas. Dito isso, eu quero voltar agora aos exemplos que a Bíblia nos dá. A Bíblia nos dá exemplo de quarentena de transição. No tempo dos juízes, Juízes 3:11, eu vou ler para você, se você quiser, anota, depois você lê, tá bom? Juízes 3:11. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Juízes 5:31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Juízes 8:28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Em Juízes 13, capítulo 1, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Portanto, queridos, o período dos juízes, ele foi marcado por algumas fases de 40 em 40 anos, perceberam? Especificamente quando se levantava um bom juiz, temente a Deus, como no caso de Otoniel, que lemos em Juízes 3:11, como no caso de Débora, em Juízes 5:31, e Gideão, em Juízes 8:28. Mas, com a desobediência do povo, também passaram por um período de 40 anos, sendo oprimidos pelos filisteus, que foi o último texto citado em Juízes 13:11. E sem falar também no do sacerdote Eli, que também julgou o povo de Israel por 40 anos, mas ele não foi totalmente fiel ao Senhor. E por não ser totalmente fiel ao Senhor, leiam a história que os irmãos vão perceber, os amados ouvintes vão perceber momentos de paz, momentos da desobediência, momento de transição para a transformação do povo, para trazer o povo realmente aquilo que é correto. Isso está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, verso 18. O segundo exemplo de quarentena de transição está no tempo dos reis. Em 1 Reis, capítulo 2, verso 11, diz assim: foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Em 1 Reis 11:42, diz que foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel. Portanto, depois do período dos juízes, o tempo dos reis também foi marcado por fases de 40 anos. Primeiramente, uma experiência negativa com Saul, que durou pouco mais de 40 anos, 42 anos, segundo a versão NVI, que está lá em 1 Samuel 13:1. Percebam que também Saul não foi totalmente fiel ao Senhor. Então, havia uma transição de paz e também de servidão, né? De lutas constantes. Então, o reinado dos dois maiores reis que Israel já teve, foram Davi e Salomão, eles duraram 40 anos cada um. Então, aproximadamente 80 anos. A estabilidade da monarquia, ela precisou passar por reinados sólidos, de 40 anos cada um. De 40 anos cada um. Depois de um período de grande recessão e pecado, Deus levantou o rei Joás, ainda muito jovem, para fazer uma reforma em Israel. E Joás reinou também 40 anos. Isto é, em 2 Crônicas 24:1. Até que ele abandonou o Senhor. Está registrado lá. Estes períodos, portanto, marcaram a estabilidade e transição para a monarquia em Israel.
O terceiro exemplo de quarentena de transição está na vida de Jó. Jó 42:16 diz assim: depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Nós sabemos, isso está relatado na Bíblia, basta você abrir o livro de Jó, ler o livro de Jó com calma, você vai ver que a vida de Jó foi marcada por grandes lutas. Mas após o período que ele teve de provações, que ele enfrentou, Deus lhe deu uma nova oportunidade de vida, quando o Senhor lhe restaurou a família e tudo aquilo que perdeu. Portanto, Jó passou por uma transição em sua vida pessoal e familiar para um novo tempo de bênçãos por mais 40 anos. Essa transição foi muito importante para vencer todas as lutas que ele viveu antes. Eu quero caminhar para o final deste sermão nesta noite. E eu quero citar agora um pensamento que eu anotei porque eu achei maravilhoso, de Thomas Koch. E diz assim: a vida do homem é um estado de provação. A nossa vida, queridos, é um estado de provação. A vida do ser humano. As andanças do filho de Israel no deserto, e olha que nós já falamos sobre isso e temos falado, nos proporcionam uma semelhança viva da peregrinação humana por esse mundo. Deus, eu quero que você grave bem isso, Deus, que conhece o coração de todos os homens, ele não precisa ser informado sobre como o coração dos homens estão dispostos. Ele não precisa dessa informação. Porque na sua onisciência, Deus já sabe. A expressão aqui, para saber o que estava em teu coração, conforme nós começamos aqui no início do sermão, eu quero que você entenda isso. Ela deve ser entendida a maneira nossa de pensar. A maneira dos homens de pensar. E o significado disso é que Deus fez como os homens costumam fazer, quando querem experimentar a sinceridade de alguém. Estão entendendo isso? Como é que é isso? Ele colocou oportunidades em seu meio para dar uma prova excepcional da sua integridade. Uma descoberta que, apesar de não ter significado em relação a Deus, cita Thomas Koch, ainda era muito útil para si e instrutiva para os outros. Nada prova tanto o coração quanto a adversidade, e talvez seja tão útil para ele. Eu quero que você grave bem uma coisa, se você não gravou nada do que nós conversamos, eu quero que você grave o que eu vou dizer para você agora. A transição é necessária em nossas vidas. É necessário que passemos por lutas. E quando Deus, ele cita para saber o que estava em teu coração, conforme disse Thomas Koch, Deus que conhece o coração de todos nós, ele não precisa ser informado. Deus já sabe o que está no seu coração. Mas Deus está fazendo com que nós entendamos a proposta dele, como seres humanos que somos, que a maneira como nós fazemos com os outros, não é verdade? Nós queremos muitas vezes testar as pessoas. Nós queremos saber, realmente experimentar se aquela pessoa realmente é sincera, se aquela pessoa realmente é honesta, se aquela pessoa realmente é íntegra. Então nós fazemos, muitas vezes usamos mecanismos para entender como funciona a mente daquela pessoa com quem queremos nos relacionar. É o círculo da confiança, não é verdade? Como já me disseram, confiança não se compra, que confiança se adquire. Não é? Essa é uma parte humana de falar. Então Deus, ele já sabe. Mas Deus, ele quer o quê? Ele quer confiar em nós. Deus quer que nós sejamos sinceros. Deus quer nos experimentar. Deus quer nos dar oportunidade. Deus nos dá provas excepcionais
para que nós nos tornemos íntegros, para que nós tenhamos uma relação com Ele sincera, uma relação que realmente vai mudar o nosso coração. Portanto, a adversidade, a transição, a transformação, ela é útil para o nosso coração. Ela é útil para a nossa mente, para o relacionamento com Deus. Portanto, esta é uma oportunidade para saber o que está, para saber o que estava em teu coração. Deus quer transformar o nosso caráter, o caráter da pessoa do Filho em nós. Ele quer que nós nos pareçamos com Jesus. Ele quer restaurar a nossa vida, restaurar a nossa mente. A quarentena, portanto, é um tempo de transição. É um tempo para uma nova fase na nossa vida. Mais uma vez eu digo que nós temos que entender que na Bíblia, 40 há milhares de anos foi utilizado de maneira simbólica, pois nem todos os relatos duraram exatamente 40 dias, 40 noites ou 40 anos. Mas quando nós lemos 40, quando falamos em quarentena, devemos entender que é o período necessário entendido por Deus, para a minha vida, para a sua vida. Portanto, querido, este momento que estamos passando hoje no mundo, e eu disse que lembrei muito da minha avó, da minha abuela, este período é um período de transição para uma nova fase da vida. A minha avó passou por uma grande guerra mundial, passou pela Guerra Civil Espanhola, passou fome, passou perseguição, mas a quarentena ela é transitória. Ela pôde depois, em 1955, no início do ano, ela pôde vir para o Brasil. Ela pôde viver muitos anos ainda no Brasil. Viveu ainda mais 22 anos no Brasil. Conseguiu estar cultuando a Deus numa igreja, a Igreja Batista da Penha, por muitos anos, por 22 anos. Dando exemplo para os filhos, para os sobrinhos, criando no caminho do Senhor. E olha que coisa boa. Quanta coisa boa aconteceu. No momento que ela entrou naquele navio, em 1955, ela tinha que passar por essa transição. Ela passou por um período de mudanças. Um período de uma nova fase na sua vida. Portanto, eu quero dizer uma coisa para você hoje, querido, querida. Tá difícil? Não esqueça que é uma transição. Não esqueça que é temporário. Não esqueça que Deus está no controle da sua vida. E se não está no controle da sua vida, Ele quer estar no controle da sua vida hoje. E para que você receba esse controle, você tem que abrir o seu coração. Você tem que receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Porque Ele é maravilhoso. Ele transforma toda e qualquer situação. Ele nos ajuda a passar por todas as situações. Portanto, querido, não esqueça que a quarentena é um tempo de transição. É um tempo de transformação para uma nova fase da vida. É tempo de orarmos. É tempo de pensarmos no que está acontecendo. Olha, eu vou dizer para você agora, sou pastor, mas também sou empresário. Aqueles que me conhecem, não está fácil. Estou passando por um período também de transição, de mudanças. Mas eu não estou permitindo que nada nessa quarentena tire a minha paz. Porque Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições. E mentem para você aqueles que só prometem prosperidade a troco de dinheiro, a troco de milagres, a troco de comprar patuá, de comprar uma coisa aqui, outra ali. Não vá atrás dessas coisas, meu ouvinte. Entregue a sua vida para Jesus. Porque a palavra que veio para mim neste momento, Jesus tem me dado paz.
E quando você tem paz, você tem serenidade para enfrentar todo e qualquer problema durante uma quarentena. Portanto, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Palavras de Jesus. No mundo tereis aflições. Estamos passando por momentos de aflições. Este é um momento de aflição para o mundo inteiro. Há muitos tipos de aflições. Você pode estar passando por aflição, por um problema de saúde, por uma falta de emprego, por a sua empresa agora estar fechada e você não ter faturamento. Você pode estar passando por um luto, por uma perda. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando ele diz essa palavra, ele diz, experimente a paz que eu te dou, porque você vai ter aflição enquanto você estiver neste plano. Mas tenha bom ânimo, eu estou com você, porque eu venci. Eu passei por aflições. Eu passei por tudo o que você está passando. Eu sei o que é, porque eu passei por algo que você nunca passou. Eu passei por você, no teu lugar. Eu morri na cruz por seus pecados. Jesus entregou-se para morrer na cruz, morte de cruz, a pior morte já registrada na história. Morte cruel. A crucificação sempre foi uma maneira cruel de matar alguém. E ele se ofereceu. Por isso você já deve ter ouvido muito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com a sua morte, ele trouxe a vida para mim e para você. Portanto, receba essa paz. Receba essa paz neste dia. Receba esta paz nesta noite, querido. E você vai conseguir entender e vai conseguir passar por quarentenas. Esta é a quarentena do Covid-19. Mas temos muitas quarentenas na nossa vida, não temos, queridos? Eu creio que você já passou por algumas quarentenas. Mas com Jesus é diferente. Com paz é diferente. A paz produz em nós serenidade para tomarmos decisões corretas debaixo da sua orientação. Porque é isso que ele quer. Ele quer tomar conta da nossa vida. Ele nos ama. Entregue a sua vida a Jesus hoje, nesta noite, e diga, Senhor Jesus, eu quero receber o Senhor como meu Salvador. E eu estou abrindo a porta do meu coração neste momento. E eu te recebo como meu Salvador. Me dê esta paz. Esta paz que o mundo não me dá, mas o Senhor me disse que dá. Eu quero que o Senhor me dê essa paz. Eu te recebo. E diga, obrigado, Jesus, por entrar na minha vida. E se você também está passando por problemas e está esquecendo de orar, ore. Em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante do Pai. Traga seus problemas aos pés de Jesus, que a solução será dada no tempo dele. Amém? Amém? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo de Deus te ilumine, te dê discernimento e te dê muita paz. Te dê muita paz. E que você possa passar por esse tempo de transição com toda a paz que Jesus quer te dar. Amém. Em nome de Jesus, eu oro por você nesta hora. Quero dar um recado para você. Nossa igreja continua, o templo, na verdade, continua fechado. Tem pessoas que estão dizendo assim, mas pastor, tem muita igreja já funcionando, tem igreja aí que está aberta. Queridos, somos responsáveis. A Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista do Estado de São Paulo, não nos recomendou ainda a abertura dos templos. E particularmente como pastor, eu também creio que nós não devemos abrir o templo neste momento. A igreja continua atuante. Nós estamos aqui juntos. O templo só deverá ser aberto no momento em que o risco for menor
para que nós preservemos vidas, preservemos a saúde uns dos outros. Portanto, fica a minha recomendação, a minha informação, na verdade, de que o templo ainda não abrirá. Não é tempo de abertura. O governo ainda não nos autorizou a fazer isso. Se alguém está fazendo de forma arbitrária. Porque muito dentro dos decretos há interpretações, compreendem, queridos? Nós temos que ser responsáveis no momento de lermos e entendermos um decreto. Ok? Eu mesmo tenho uma oficina de funilaria e pintura. Dia 23 de março, no dia 20, na verdade, quando foi decretado o primeiro decreto, o governo disse que oficina mecânica poderia abrir. Eu sou uma oficina de funilaria e pintura. Eu faço alguma coisa de mecânica para seguradoras, sim. Mas o governo não foi específico para mim. E vários colegas foram advertidos por abrirem, inclusive mecânicos. Porque num primeiro momento houve muita pressão em cima. Agora, dia 17, o prefeito de São Paulo, com um decreto que está aqui no meu WhatsApp, registrado, com tudo que pode e tudo que não pode, disse: todas as oficinas automotivas poderão levantar as suas portas, com horário restrito, obedecendo algumas situações. Queridos, as igrejas não estão autorizadas ainda. Não é recomendável ainda que nos reunamos, um grupo, dentro do que diz o decreto. No momento em que o decreto for dado, podemos abrir, abriremos com toda alegria e satisfação. Tá ok? Nós serviremos a ceia do domingo. Sim, obrigado. Domingo que vem, no culto das 18h30, teremos a celebração da ceia do Senhor. Portanto, já separe o seu pão, separe o cálice, para que juntos participemos da mesa do Senhor. É tempo também de consagração. Portanto, consagre-se ao Senhor para participar deste memorial. É uma delícia podermos estar juntos para a comemoração deste memorial, da ordenança do Senhor, que são duas ordenanças que Jesus nos deixou: o batismo e a ceia. No domingo, 18h30, realizaremos a ceia do Senhor. E contamos com a sua participação. Obrigado por participar conosco nesta noite, por escolher celebrar o nome do Senhor juntos. E na próxima quinta falaremos sobre quarentena é um tempo de experiência e daremos fechamento a esta série de sermões. Amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe tudo aquilo que você está fazendo e que Deus possa suprir todas as suas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho amado, e que a instrução e a consolação do teu Espírito Santo querido repousem de forma abundante sobre a tua igreja, Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, sobre nossos ouvintes que estão nos acompanhando e aqueles que acompanharão também durante a semana, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por sua participação conosco nesta noite.